E aquela massagem, tu não terminou. Milagre aconteceu. Milagre acontecendo. O peixe. O peixe foi multiplicado. Será que foi nesse episódio que eu assisti o 2? Aí eu vendo. Meu Deus, era só um peixe. E agora tem mais ou menos 20. Vinho. O vinho, eu vendo o vinho multiplicado. Era água. Era água. Eu nem sabia que existia vinho naquela época, né? Não é porque os romanos eram tudo uns pinguços, né? A gente sabe das festas. De Baco, aquelas festas, não é mesmo? Onde todo mundo ficava pelado e tinha um gordão comendo uva, certo? Só com uma tanguinha. Lembra? Oh, meu Deus. Porra, olha a imagem que você põe. A imagem falsa. Não é essa, exatamente, não é mesmo? Se você vê esse seriado, então, The Chosen, certo? Obrigado, Deus. Porra! Tamo junto, parceiro. Vira e mexe, eu converso com Deus, pouca gente sabe. E aí eu finjo que ele, às vezes, é um rapper. Pouca gente sabe, eu já falei isso algumas vezes. Às vezes eu finjo que ele é uma mulher militante. Às vezes eu finjo que ele é... sei lá, só um cara meio das ruas. Às vezes eu finjo que... E quando você pensa bem sobre o assunto, sou eu conversando comigo mesmo. Porque não tem ninguém respondendo, mas parece que é. Certo? Uma época que eu tava bem broxa. Broxa das ideias, nunca do... Eu nem posso falar com essa imagem piscando o que eu ia falar. Chega a ser desrespeitoso, certo? Tá? Mas tá, beleza. Chosen, não é mesmo? Então eu tava assistindo lá o episódio, o segundo episódio, não é mesmo? Tem como essa música? Tá meio... e tem o segundo episódio, não é mesmo? E aí começa com Deus no meio do nada, uma coisa meio artística, assim, não é mesmo? Ele tá lá no meio da puta que pariu. Sem esse palavrão, desculpa. Eu nem sei como eu proceder do meu jeito falando desse assunto. É quase. Imagina um pastor assim na igreja. E aí Deus foi pra lá pra puta que pariu. Todo mundo ia falar, meu Deus, ou esse é o melhor pastor ou o pior. Certo? Mas aí Deus, ele foi lá, começa ele isolado num lugar, né? E aí ele tá tipo num hostel, sei lá. Deixando claro, talvez, que quando você fala Deus, você tá falando de Jesus. Jesus, claro. Porque eles são a mesma pessoa, né? Jesus, Deus é a nossa imagem. O pai e não o tem esse filho, negócio? né? Eu não acredito que Deus fez a gente a imagem dele. Ele não é possível. Eu até hoje meio que duvido disso. Essa afirmação, não é mesmo? Quer dizer que Deus é tipo tão... É assim? Tem CC... Como é que é? Sua... Tem... Bagos. Hã? Como é que é? Ele tem Gorda, bagos. tem bago, ele tem o quê? 3? Do que ele tem, né? Deu a nossa imagem. Que imagem? De qual de nós? Não você. Imagina se ele desce e fala, não, você também não. Não é exatamente a sua imagem que eu sou parecido, mas beleza, ele tá no meio do nada, né mesmo? Aí ele acorda, tipo num hostel desses do Rio de Janeiro. Quem não tem dinheiro, jovens, juventude do Rio, certo? E aí ele meio que acorda lá, um cara entra, que eu nunca vi na vida, né mesmo? E eles começam a ter uma discussão lá, sei lá sobre o quê, certo? Um outro cabeludo, igual. Todos nesses personagens são iguais, é muito difícil distinguir todos eles, certo? E aí, beleza. Aí o que acontece mesmo? Eu até anotei aqui, vai. Pra não esquecer nada, né mesmo? Que é tão... Certo? E aí é tão esquecível. E é muito ruim, desculpa, mas esse episódio que eu vi tava muito ruim. E aí, certo? E aí já anuncia logo de cara que eles mudaram um tal de ator que chamava Philip. Quem interpreta Philip é outro ator agora. É mesmo? Caramba, foda-se, né? Assim, certo? E aí ele sonha, ele tá sonhando, aí ele é um sonho só, né? E aí, nesse sonho, um cara com uma maquiagem de velho podre, que é nitidamente uma criança, quebra uma espécie de corrente na frente dele. Sei lá o que isso quer dizer, né mesmo? Acho que... E aí é um cara... Aí depois, certo, ele tá nesse hostel, e aí aparece um tal de João, não sei, que tá vendo uns livros em algum lugar, e aí todo mundo tá meio preocupado com Jesus... Não sei, um outro cara que tá falando lá com ele, não é mesmo? E aí tem um cara que é o Quintos de Moraes, eu apelidei ele, que ele parece um pouco.
Nosso querido Alexander, né mesmo? Quintos de Moraes, ele tá fazendo um quadro lá, alguém tá pintando não, fazendo uma argila com a cara dele, horrorosa, por sinal, certo? E aí todo mundo tá sabendo de Jesus, meu Deus, Jesus. Aí aparece Jesus, que tá numa espécie de trilha, com um bando de MST, Fashion, esquerdalha, eu acho, não dá pra saber direito, certo? Mas tudo colorido. Já nessa época tinha tipo tanta cor assim? Eles só foram descobrir certas cores agora, misturando com a tinta, né? Todo mundo com as roupas super coloridas, né mesmo? Caminhando, Jesus de mochila, com cajado, parecendo uma espécie de Jared Leto, meio louco, certo? Aí é igual a... E aí igual acontece na nossa velha política, né mesmo? Ele fala que quem seguir ele... Como é que é? Quem seguir ele, como igual, eu acredito que Jesus seria meio PT. Jesus seria o PT, né mesmo? Eu acho, sei lá, na minha cabeça, porque ele é meio pobre... trabalha, um monte de gente segue ele, eu não sei, sei lá. E aí ele fala que se vocês me seguirem, vai dividir as famílias. Famílias serão divididas igual na política atual, certo? Por isso que eu fiz essa associação, deve ser o PT. E o resto é meio direitalha. E aí um tal de Tomé lá, Tomé das Letras, sei lá que Tomé. São Tomé? São Tomé das Letras, uma cidade e também um santo, aparentemente. Ele quer casar. Ele tá lá nesse grupelho lá. E aí, mas ele tem que dar um presente pra esposa pra ele casar, certo? E aí ele não quer dar um presente pra esposa. Eu falei, caralho, igual hoje em dia. Não é mesmo? Você tem que dar um presente pra esposa. Você não vou dar nada. Eu falaria, eu não vou dar nada. Eu não tenho nada. Essa galera é toda pobre, eles não têm nada. Eles estão andando no deserto. Você quer um presente? Acho que você tá brincando, né? Te dou o presente de você continuar... Água. Meu presente pra você é a água do meu cantil. É. Esse é o meu presente. Aí, não é mesmo? Aí Jesus chega numa tal vila lá, Midsommar Vibes, não é mesmo? Sei lá que vila era essa, certo? Onde eles, sei lá, um cara chega com a cabra andando, ele fala, eles vão usar essas cabras nos rituais, aí o cara fala, não, eles vão usar pra coisa muito pior. Tipo, o quê? E ele vai embora. O que eles vão fazer com essas cabras? Não é explicado, mas deu uma vibe dessa. O que é pior do que ser morta num ritual? Pra uma cabra, acho que deve ser o pior. Perder o emprego? O que é pior pra uma cabra? Certo? E aí tem um conselho aí, aparece do STF egípcio, eu imaginei. Certo? Meio racistoide, parecia. E diz que Jesus, não é mesmo? Tá enchendo o saco aí de todo mundo, em Nazaré das Farinhas, sei lá, por qualquer motivo, que eu não vi ele fazer nada além de andar com a mochila. Certo? E aí aparece nesse conselho um tal de Palpatine, um cara mais velho, grotesco, certo? Ele quer quebrar Jesus nas ideias, com um monte de fake news, certo? E a direita versus esquerda, mais uma vez. Imagina esse conselho como se fosse a direita. E aí Jesus está nessa vila que parece alguma cena de Marvels, certo? Toda podre daquele musical, certo? E aí tem aquele indiano que cobrava imposto no primeiro capítulo... tá nesse grupo de Jesus lá, por algum motivo. Parece que eles avançaram bastante a história desde o primeiro capítulo que eu vi, certo? E aí todo mundo odeia essa vila Midsommar, Oscar Freire que eles estão, não é mesmo? E aí todo mundo... O que é? E aí Jesus resolve, certo? Na maior atitude desnecessária, eu achei, mudar o nome de um cara. O cara se chama, sei lá, Tomé, ele fala, agora eu vou te chamar de Pedro. Aí o cara, por quê? Agora você pra mim é Pedro. Quem é você? Tomé, Pedro. Você não sabe, seu novo nome que eu dei é Pedro. Vai, e aí continua uma espécie de lavagem cerebral lá, Jesus fazendo com todo mundo, pra eles... Todo mundo me ame ou vaza. Me ama logo, me ama. Certo? Se ninguém me amar, mais do que a família, mais do que um cheeseburger, mais do que tudo... dá o fora daqui, certo? E aí, galera, foi nessa hora que eu pausei o vídeo pra pegar uma pizza e percebi que eu tava na 4ª temporada, episódio 2 da 4ª temporada. Quero pedir perdão de novo. E como essa semana foi super caótica, ó você, desgraçado, quer roubar o meu trovão? Quer roubar o meu trovão, parceiro? Certo, e aí, certo, quando eu vi, eu dei pause, tava 4ª temporada, 2º episódio, bem que eu no decorrer, eu falei, cara,
Mas aí eu pensei, talvez seja um daqueles seriados que eles avançam bastante da história que não prestou, certo? E você vai entendendo no decorrer. Aí eu falei, vou aceitar essa merda. Bem que eu vi que o indiano cobrava imposto, já tava no grupo. Jesus é introduzido assim, desse jeito, e tem nem ele... Como é que ele chegou aí? Mas eu aceitei. Eu falei, a Bíblia deve ter vários saltos temporais, né? Mas já viu aqueles filmes? 7 anos. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas não, era o segundo da quarta. E eu peço perdão. E aí eu parei de assistir, que eu falei, porra, spoiler! Será que alguém mais vai trocar de nome? Mal posso esperar pra saber quem vai trocar de nome. Não tinha nada pra fazer. Isso era tipo o programa do dia inteiro lá, certo? Oi, hoje a gente vai caminhar até um lugar... Porque não tem carro, né? Então isso é uma atividade que duraria 15 minutos, mas na nossa realidade são 3 dias de caminhada. Quando a gente chegar lá, a gente vê uma TV. Não, galera. A gente senta e, sei lá, senta no chão e vê as cabras e conversa mais. Então, Talvez eu troque o nome de alguém. Você como é que se chama? Josefa? Maria pra mim. Maria, aquela que cria. Eu invento um negócio assim. então Certo. hoje, em vez da gente ter tido então um resumo do episódio 2 da primeira temporada, a gente teve um resumo até a metade do episódio 2 da quarta temporada. É E eu, isso? por isso, eu sei que é imperdoável. Eu não fiz por mal jamais, certo? Mas na próxima você vai ter. Eu vou assistir o 2. Parece que ele faz o tal exorcismo. Não é mesmo? Eu nunca vi Jesus. Mas relaxa. Mas aí tem tipo um exorcismo no 2. Pelo menos isso é maneiro. Um exorcismo. Como é que é? No episódio 2 da primeira temporada tem um exorcismo? Tem, parece. Eu vi a Vitória falando. Bem que eu... Pior que a Vitória botou esse episódio, ela mesma botou por meia hora e não percebeu que era totalmente desconexo do que estava acontecendo. Eu tava lá assistindo, eu não parei nem 2 segundos pra questionar. Será? Só quando bateu meia hora e foi pausado o vídeo que eu vi lá. Quarta temporada, eu falei, cara, meu Deus. Porra, mas eu não sou um cara muito letrado na Bíblia, né? Mas Não, a gente tem isso em comum. Jesus performava exorcismos? Ele é uma espécie de David Blaine, eu não sei direito. Se eu certo? fosse um diabo, eu ia ficar bolado se quando viessem me exorcizar fosse o filho do cara. Fosse o próprio Jesus. Eles chamaram tipo, imagina, Jesus nunca aparece pra exorcizar ninguém. Seria o ultimate, caramba. O demônio ia falar, caralho, eu cresci mesmo no inferno. Porra. Caralho, eu sou pica. Sou pica dos infernos. Ele ia pensar o demônio, né? Mas se próprio Jesus teve... Quem é o próximo? Deus? Próprio? Lembra o Baiano no Tropa de Elite? Como ele ficou bolado quando soube que o Bop tava atrás dele? Seria a mesma reação que eu teria. É uma reação, claro. O próprio cara. O cara veio aqui. Eu que tô doido pra ver essa cena do exorcismo. Será que seria igual aquele... Emily Rose? É Emily Rose? O exorcismo de Emily Rose? Lembra? Todo mundo adora esse filme, só que é uma bosta. Todo cara, o exorcismo de Emily Rose é super... Não é. Não é. Sabe o que é filme de terror ou vocês estão insanos? Cara, o exorcismo de Emily Rose é super pesado. Se você for um idiota, um covarde, uma garotinha que nunca viu um filme... Ai, meu Deus! Se você for um homem ou uma pessoa normal, não. Quero ver como é que vai ser o exorcismo. Abaixa. Por que quando o bicho começa a flutuar, não chega todo mundo que tá no quarto, só puxa ele pra baixo? Só um adendo rapidinho. Sua referência de pessoa normal é um homem? Hétero. Bom, então... Eu almejo ser um dia. Por isso que eu vejo com tanta referência. E reverência. Bom, então... Então ficou aí, galera. Resumo parcial de Chosen, episódio 2 da quarta temporada. Depois você vai ver como... Eu não vou precisar ter que fazer mais esse. Depois, porque eu já vi. Eu já vi até a quarta temporada, eu posso dizer. Eu parei na quarta. Tava muito diferente da Bíblia que eu conheço. Não meu Judas. Não é meu Judas. Imagina se tem esses negócios no elenco. Não é meu pastor Paulo, como tem tipo na Marvel. Quando fazem o casting totalmente errado. Não o meu... Eu não sei o nome de todo mundo. É Paulo, Josias... Matias, Kleber, Santos, Pedro, Mateus, Solano, Quincas, Perro, Zíper Barbais e Barbais. Os 12. Eu não sei os nomes exatamente, certo? Eu não sei exatamente nem o que eles fizeram de tão bom. A não ser filar boia
do próprio Jesus, ficar lá igual uns parasitando. Oi, Jesus, você não vai multiplicar um pão hoje? Não, não, hoje eu não quero. Dá licença? Pô, Jesus, não rola de multiplicar aí uma feijoada? Não, hoje eu não vou multiplicar nada. Talvez eu multiplique meu punho na cara de todo mundo se ninguém calar a boca. Certo? Não, não vai ter multiplicação nenhuma. Talvez subtração. Oi. Acho que hoje eu vou subtrair alguém do meu grupo. Isso é canon?